Só boa noite a todos, né? Vamos dar início ao nosso estudo de mediunidade dessa noite. Hoje nós estamos seguindo aí com o nosso curso, né, de educação da mediunidade, né, que é um curso bem extenso, aliás, né? A gente vai falar hoje sobre, né, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Lembrando que a gente está, né, com o compromisso de passar pelos 15 princípios da doutrina, né, princípios básicos da doutrina, para poder, né, solidificar a base, né, para o entendimento das questões da mediunidade. Claro que todo estudo é feito em cima, né, do ponto de vista, né, e do entendimento mediúnico. Né, o objetivo desse estudo é trabalhar as ideias do ponto de vista do campo da mediunidade. Então, quem tiver, né, assistindo aí, participando, fique à vontade para perguntar, né? A gente vai deixar salvo no Instagram, tá? E a gente também está aqui no Meeting aqui, né? Na verdade, no Meet Jitsi, né? Porque o Meet agora tem um período de tempo, né? Para não dar problema, nós estamos fazendo por esse outro aplicativo aqui também, tá bom, pessoal? Vamos fazer uma prece inicial para a gente começar, né? E aí nós damos início ao estudo, lembrando aí, né, que o estudo é participativo, tá, gente? Quem quiser participar, perguntar, falar, né? Quem tiver aqui no Jitsi aqui é só abrir o microfone, né, e falar, tá bom? E fique à vontade, tá bom? O pessoal aqui que está no Instagram, né, também pode perguntar também. Só vamos fazer a prece para a gente começar, tá? As perguntas estão liberadas aí, tá bom? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento o auxílio, o entendimento, a luz, para que possamos juntos desenvolver os valores da mediunidade, enquanto instrumentos do amor e da luz na nossa caminhada. Possamos, Senhor, conversar, trocar entendimentos e ideias acerca do tema da noite e daqueles que vierem por necessidade. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada um dos companheiros que aqui estão, e permite que estejamos juntos a Ti, nos movimentos do bem e da luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, como a gente estava falando aqui, né, a gente está dando início ao nosso estudo de mediunidade, e hoje o nosso tema é falar do livre-arbítrio, né, o livre-arbítrio aí que é tão, né, que é um tema tão controverso, né, até dentro da filosofia, né. Nós temos aí, né, grandes filósofos como Descartes, né, o Spinoza, que eu gosto muito, né, o Spinoza fala que a gente não tem livre-arbítrio, né, que a gente tem um livre-arbítrio muito restrito, né. E a gente vai falar um pouquinho do livre-arbítrio dentro do conceito da doutrina espírita. Né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher, né, entre situações, e que é uma característica inerente do ser humano. Os animais, por exemplo, eles não possuem, né, o livre-arbítrio. Né? E a gente já engatinha, né, no sentido de movimentar essas energias, essas vibrações aí, né, das escolhas. Beth, a gente saiu do Google Meet, tá no Jitsi, porque o Google Meet agora ele tem um delay que ele fecha com 60 minutos, né? Então a gente fica meio apertado aí para concluir o estudo, né? Então para não ter esse problema, a gente está no Jitsi. É só entrar no link, né, que ele já abre automático já, aquele linkzinho que a gente colocou lá no Amigos do Caminho, tá? Quem não conseguir entrar, né, a gente vai deixar gravado aqui também no Instagram. Então, gente, quando a gente fala de livre-arbítrio, né, nós estamos falando de escolha. Né? E junto com a capacidade de escolha, que é uma característica do ser humano, né, quando a gente fala de evolução na semana passada, e aí nós vamos pegar o conhecimento que os amigos espirituais trazem para a gente. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que o ser humano ele sai do reino animal e entra na humanidade, né, na condição humana, quando ele toma a sua primeira decisão consciente, ou seja, quando ele tem a sua primeira escolha que não é fruto da influência do seu instinto, ou seja, ele escolhe mesmo que em contrariedade ao seu instinto. Né? Então, no momento que eu tenho a minha primeira escolha consciente, eu saio da animalidade, ou seja, eu saio da vibração do reino animal e eu entro no campo humano. Né? E com isso se descortina para mim o que? É a lei de causa e efeito. Tá? Que os animais não têm. Não existe causa e efeito para os animais, porque os animais não têm escolha. Né? Toda evolução dos animais é algo que é, vamos dizer assim, compulsório. Né? E no reino humano nós já temos a capacidade de escolher.
tá bom? Então, né, isso é falado pra gente lá na Bíblia, tá? Lá na questão da história do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é, né, a alegoria que o Moisés usa para o reino animal, né? Então, enquanto Adão e Eva estão no Jardim do Éden, eles são animais. No momento que eles comem da árvore do bem e do mal, né, que é um símbolo também, né, gente? Eles fazem a primeira escolha consciente deles, né? Eles tomam consciência de quem são, né? Eles começam a temer a morte e eles saem, né, da ambientação do Jardim do Éden, ou seja, do reino animal, para entrar no reino da humanidade, aonde, né, as escolhas passam a ter consequências. Tá? Então, o livre-arbítrio está diretamente ligado à capacidade que nós temos de lidar com as nossas escolhas, né, e com a responsabilidade que elas trazem junto de si. Então, o ser humano, né? Claro que cada um de nós dentro de um determinado nível, né? Uma coisa que a espiritualidade sempre fala também, né? Que o livre-arbítrio, ele é, vamos dizer assim, ele não é pleno no nosso estado evolutivo. Na verdade, nós estamos engateando o livre-arbítrio ainda, até porque muitos dos nossos conteúdos de relação ou de reação são conteúdos ainda instintivos, né? Nós ainda temos o instinto como um mecanismo muito forte e muito presente nas nossas ações, nas nossas relações uns com os outros, né? Então nós estamos num processo de migração do instinto para o livre-arbítrio pleno, né? E por isso que nós, às vezes, né, temos a questão dos reflexos condicionados, das viciações, que nada mais são do que, né, comportamentos repetitivos que levam a gente, né, vamos dizer assim, a repetições, né, que às vezes não são negativos, são comportamentos condicionados, né? No reino animal nós condicionamos os animais através do processo instintivo deles, eles têm, né, os seus condicionamentos, e a gente pode condicionar o animal, treinar ele para reagir da maneira como a gente acha melhor, né? A gente treina um cachorro, a gente treina um gato, a gente treina um elefante, a gente treina um cavalo, a gente treina uma baleia, um golfinho, né? No reino humano, né, é possível fazer esse treinamento também, né? Até que existe muito, né? Só que nós já temos uma pequena capacidade de escolha, né? E é isso que eu entro, né, na questão de a gente observar o Spinoza, né? O Spinoza, que é um grande filósofo, que ele fala que o nosso livre-arbítrio é tolhido por alguns aspectos, seja o ambiente, a nossa educação, né, e o contexto no qual nós estamos vivendo, né? Então, o nosso livre-arbítrio ele depende de uma série de fatores que não são, vamos dizer assim, totalmente controláveis por nós no nosso momento, né? Mas aí a gente está falando do livre-arbítrio no campo filosófico. Dentro da doutrina espírita, né, os espíritos falam para a gente que quanto mais evoluído o ser, maior a sua capacidade de livre-arbítrio, porque maior é a capacidade que nós temos, quanto mais velhos espiritualmente, né, de arcar com a responsabilidade das nossas ações, né? Quanto maior o nosso nível de responsabilidade, maior a nossa liberdade, né? Vamos dizer assim, é o triângulo da evolução: a responsabilidade, o conhecimento, né, e a liberdade. Quem é livre de verdade é porque conhece, mas quem conhece se torna responsável pelo que conhece. E esse conhecimento liberta. Vamos dizer assim, é um ciclo, né? Então, quem tem conhecimento é livre. Lembra Jesus falando: conhecereis a verdade vos libertará? Né? Quando Jesus fala isso, ele está trabalhando o conceito de que, à medida que eu cresço, que eu entendo, que eu aprendo, que eu conheço, eu me torno livre de determinadas situações, né? Então, aquilo que eu escolho, né? Marcelo. Pode falar, Rita. Rita. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Eu poderia dizer que o nosso livre-arbítrio anda junto com o nosso dever? De certa maneira, sim e não. Porque o livre-arbítrio, o que acontece? O dever é uma escolha da razão, né? O livre-arbítrio, ele para nós ainda, ele está muito na questão da causa e efeito. Porque muitas coisas que acontecem com a gente são consequências do nosso livre-arbítrio, né? Mesmo que não seja o meu dever, porque eu posso ter um livre-arbítrio negativo, eu posso escolher fazer o mal. E aí eu vou ter uma consequência negativa. Então eu não cumpri o meu dever, vamos dizer assim, né? O dever é a elevação daquilo, né, que nós escolhemos no caminho correto. E aí é o dever, né? Mas eu exercito o meu livre-arbítrio quando eu faço o mal. Quando eu agrido, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu violento alguém, eu estou exercitando o meu livre-arbítrio, de certa maneira, né? Então é claro, mas a pessoa é muito primitiva e tal, ela cedeu os instintos dela. Até ceder os instintos, no nosso caso, né, é também um exercício de livre-arbítrio, tá? Nós não estamos mais no nível da animalidade, que o instinto domina a gente totalmente. Apesar do instinto ser forte,
né? Ele não tem mais o domínio que ele tinha em nós quando, né, da época do reino animal, né? A Beth está perguntando aqui, mas no caso dos jovens com autismo, né? A mesma coisa, eles exercitavam o livre-arbítrio deles, né? Existem consequências de livre-arbítrio, gente, que não são instantâneas. Tá? Muitas coisas que acontecem com a gente que são limitantes da gente hoje são consequências de decisões que o nosso livre-arbítrio que nós tomamos com o livre-arbítrio, às vezes 1000 anos atrás, né? Então há 1000 anos atrás, quando eu escolhi trair, roubar e mentir, eu estou criando uma consequência, né, de curto, médio ou até mesmo de longo prazo. Existem situações na nossa vida dessa encarnação que às vezes a gente não tem entendimento, a gente não consegue perceber, ou a gente não consegue ver o porquê, que está lá atrás a causa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala causas anteriores às aflições, né? Que se uma dificuldade que nós temos hoje não tem uma causa atual, ela tem uma causa no passado. O que é isso? É a questão do livre-arbítrio, né? Se eu não exercitei o meu livre-arbítrio hoje e algo está me acontecendo, né? O que isso quer dizer? Que eu exercitei esse meu livre-arbítrio ontem. Então, às vezes, eu estou numa situação que é extremamente limitante para mim, né? E essa situação é fruto do meu livre-arbítrio. Ou do meu livre-arbítrio positivo. Às vezes eu sou um espírito iluminado e falo assim, não, eu quero reencarnar aqui sem um braço porque eu quero ensinar a humanidade que dá para viver sem um braço. Vou viver a minha vida toda com um braço só, né? Ou então esse livre-arbítrio pode ser negativo. Eu reencarnei sem um braço porque na outra encarnação, nas outras, né, eu andei usando o braço para o mal. Tanto que eu viciei o centro de força do braço e ao reencarnar não consegui, né, estruturar o meu braço, que é uma consequência do livre-arbítrio também. Tá? Ou seja, tudo que acontece conosco é consequência do nosso livre-arbítrio. Entretanto, nem tudo, né, a gente tem controle total. Até porque nós estamos debaixo também das questões instintivas ainda. Tá? Então, quanto mais primitivo ser, menor a margem de manobra dele dentro da questão do livre-arbítrio. Tá bom, gente? Quanto mais primitivo, menor o livre-arbítrio. Quanto mais evoluído, maior a margem dele para poder trabalhar. Né? A tal ponto que chega no momento, né, a gente parece que não tem mais limite. Né? Os grandes espíritos parece que o que eles fazem não tem limite. Eles podem fazer o que eles quiserem. Por quê? Porque o limite do livre-arbítrio deles é gigantesco. Né? Pode sim, né? As perguntas estão em aberto aí, gente. Né? Nós estamos falando aí hoje do tema livre-arbítrio, tá bom? Dentro do campo da mediunidade, tá? E a questão do livre-arbítrio, ela está muito ligada, né? Ela está muito conectada, né, com o campo da mediunidade. Por quê? Porque através do livre-arbítrio nós vamos entender as situações dos espíritos desencarnados. Né? Através do exercício do livre-arbítrio nós vamos ter os processos obsessivos, nós vamos ter as afinidades, as antipatias, a influência espiritual, o contato mediúnico, a percepção espiritual e, acima de tudo da percepção, a escolha das energias e das vibrações que fazem parte da minha intimidade. À medida que eu penso, eu estou escolhendo a companhia mental que irá me acompanhar na minha vida. Então, se eu penso só coisa negativa, eu estou naturalmente escolhendo, né, e chamando espíritos que vibram na mesma onda de sintonia que eu, que vão se associar comigo. Por quê? Por causa das minhas escolhas. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque o que acontece? O reino humano, né, o nosso estado evolutivo, o nosso estado atual, é o estágio do quê? Da responsabilidade. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós podemos nos associar mentalmente com o que a gente quiser. Entretanto, nós precisamos, né, aprender a ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe. Se eu escolhi, eu sou responsável. Nosso livre-arbítrio está condicionado ao nosso instinto? Na verdade, o que acontece? Nosso livre-arbítrio ele está limitado pelo nosso instinto, amigo. Porque o que acontece? O instinto no nosso estado atual ainda é muito forte. Então tem coisas que são consequências do livre-arbítrio que é fruto do quê? Do nosso instinto. Vou dar um exemplo para a gente poder entender. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine o seguinte. O nosso instinto é ser egoísta, né? Nós trouxemos isso do reino animal. O egoísmo ele é nada mais do que o instinto de conservação, né? Só que no nosso estado evolutivo a gente não precisa mais dele, né? Graças a Deus. Mas a gente ainda é, né? Então imagine, eu tenho uma situação na minha vida que eu posso, né, atender ao meu instinto egoísta, né, e roubar algo de alguém sem que aquela pessoa veja.
né? O meu instinto fala assim, ó, primeiro eu, né? Eu tenho que me preservar, eu tenho que viver, que é a raiz do egoísmo, né? Então o meu instinto está condicionado a eu pensar só em mim primeiro, né? Entretanto, né, por mais forte que seja essa vontade, eu ainda tenho uma escolha. Eu falo assim, mano, não quero fazer isso, né? Ou então eu falo, sabe uma coisa? Vou roubar assim, porque primeiro eu, né? O que aconteceu? O meu livre-arbítrio, ele foi controlado pelo meu instinto. Meu instinto, né, agiu e o meu livre-arbítrio seguiu. Quer ver o exemplo? Lá do Gênesis, né? Tá lá o Adão, a Eva e a serpente, né? Aí aparece Deus. Aí Deus pergunta para Adão, você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Ou seja, você fez a escolha fora do instinto, Adão, né? O que o Adão fala para Deus? A mulher que o Senhor me deu e eu comi. Olha só, o Adão, ele põe a culpa em quem? Na Eva, né? Por quê? Porque a Eva é sentimento. E, né, o que ele quis dizer? O sentimento fez com que eu comesse. Aí a Eva ficou apertada e falou assim, a serpente me enganou, né? Olha o que a Eva quis dizer, que foi culpa do instinto. O instinto movimentou o sentimento e a razão só aceitou e acabou comendo também, né? Ou seja, a razão ali, o Adão é o mais fraquinho da história. Ele só comi porque, né, quem manda mesmo é a Eva, né, a serpente, né? Então o que acontece? Nesse sentido, a gente pode pensar e a gente pode entender, né, que o nosso instinto ainda é muito forte. E às vezes eu escolho atender o meu instinto. Mesmo que isso não seja bom, mas tem momento que o instinto é bom. Por exemplo, você está lá num acidente, numa situação grave, lá que você precisa tomar uma decisão muito rápida, né? O seu instinto entra no controle da situação, você age instintivamente. Ali, o instinto foi útil, mas você deixou que o instinto tomasse conta. Se você ficar parando para racionalizar ali em determinado momento, você morre, né? Imagina, o tubarão apareceu na sua frente, está lá no mar, né? Aí você vai falar assim, racionalmente, o que eu faço para enfrentar o tubarão? Já sei, eu vou fazer isso e isso e isso. Enquanto você pensa, o tubarão te come, né? Então, o seu instinto de sobrevivência faz você pular dentro do barco. Então, ali naquele momento, a razão, ou seja, o livre-arbítrio, foi entregar para o instinto. Fala assim, toma aí pro instinto aí, né? Então, nesse momento, o instinto, o livre-arbítrio, ele é a capacidade de escolher, né? Só que nós ainda temos muito mais facilidade de seguir as situações de maneira instintiva. A companheira que fez uma pergunta sobre o filho, né? Eu acredito que ele pode estar presente sim, viu, minha amiga? Né? Se você sentiu, né? Se você se emocionou, desculpa não ter respondido na hora, porque senão meu raciocínio buga, tá? Não é por mal não. Mas assim, pode ser sim que seu filho estava presente, né? A sensação do sentimento é a melhor de todas, né? Então, né? Agradece a Jesus aí, né? Que é ele que proporciona. Então, o que acontece, gente? Quando a gente pensa nessas questões, né, nós temos que pensar o nosso livre-arbítrio como em desenvolvimento, tá? Porque entra muito na questão da causa e efeito. A causa e efeito, ela existe primeiramente para quê? Para nos ensinar a lidar com o livre-arbítrio, né? Porque as nossas escolhas, tendo consequências, naturalmente elas vão... O que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a pensar mais antes de agir. Tinha um mito grego, né, que tinham dois titãs, dois irmãos, né, que eram o Prometeu e o Epimeteu. Eram dois titãs, tá? E era como os gregos ensinavam a questão do livre-arbítrio. O Epimeteu, ele tinha esse nome porque é aquele que pensa depois, ou seja, ele era totalmente, como é que fala, reativo, né? E o Prometeu era o deus da sabedoria, né? Antes da Atena, né? Mas era o Prometeu, né? O titã da sabedoria, né? Dos bons pensamentos, né? O Prometeu é aquele que pensava antes, ou seja, o cara que planejava, que pensava, que maquinava o que queria fazer. E eles eram irmãos, um que só fazia o que vinha na telha e o outro que pensava em tudo, né? E aí o que acontece? Né? O Prometeu foi lá, roubou o fogo dos deuses lá para os humanos, aquela coisa toda, né? Os deuses ficaram danados, né? E eles fizeram um presente para os dois, né? Fizeram uma mulher muito bonita, né? Cada deus deu um pedaço para ela, né? A Afrodite deu a beleza, a Atena deu a inteligência, cada um juntou lá a mulher perfeita, né? Que é a Pandora, né? E aí, junto com a Pandora, eles deram a caixa para Pandora, tá? Olha como é que os gregos entendem o livre-arbítrio, né? Eles deram a caixa para Pandora e mandaram a Pandora para o Prometeu e para o Epimeteu. Falaram assim, é um presente nosso para vocês aí, ó. Né? Uma mulher, a mulher mais linda, feita pelos deuses, para vocês dois, né? E aí chegou lá, o Prometeu olhou para Pandora e falou assim, tem um negócio errado com essa mulher aí. O irmão dele, que é o Epimeteu, que é o instinto, né? Falou assim, não, pode vir cá, Pandora, vem cá e me enche de beijinho, tô querendo aqui, né? E aí o Epimeteu pegou a Pandora, casou com ela, levou pra casa. Enquanto isso, o Prometeu ficou lá, tem um trem errado com esse negócio, não vou entrar nessa onda não, né? E aí, em determinado momento, né? O que acontece?
o Epimeteu, né, recebe também uma caixa de presente dos deuses, né, que tinha todos os males do mundo. E ele coloca aquela caixa lá dentro da casa dele. Né? E aí o que acontece? A Pandora, né, que é a mulher, né, ela tem o que é o que? O sentimento, né, a mesma simbologia da Bíblia, só que na mitologia grega. Né? E aí o que a Pandora faz? Ela tem a curiosidade que só o sentimento tem. Né? Ela vai lá e o que ela faz? Ela abre a caixa. E quando ela abre a caixa, o que acontece? Os males, né, são soltos no mundo. E aí ela corre para fechar a caixa, né? Quando ela fecha, a única coisa que fica lá dentro é o que? É a esperança. Né? Isso é uma alegoria da questão do livre-arbítrio, ou seja, ela abre a caixa foi a escolha. Né? No momento que ela abre a caixa, ela liberta o mal sobre o mundo. Né? E aí o que vai acontecer? O mal sobre o mundo é a consequência. Né? E qual que é a grande lição por trás da história que vale pra gente até hoje? Né? É que quando nós não pensamos, ou seja, quando nós somos reativos, ou seja, quando nós somos instintivos, né, os males acontecem, as caixas são abertas e depois nós vamos ter que lidar com a consequência daquilo, ou seja, as nossas ações terão consequências. Essa que é a grande questão do livre-arbítrio. Né? Por isso que a segunda tentação de Jesus, né, lá quando Jesus está sendo tentado pela humanidade, né, o que a humanidade queria de Jesus na segunda tentação? Que Jesus pulasse do alto do monte, né? E que quando ele chegasse no chão, os anjos segurassem ele. O que eles queriam? Que não houvesse mais causa e efeito. Era isso que nós, a humanidade, queríamos do Cristo. Porque a causa e efeito, ela faz com que a gente cresça, mas nós não queremos consequências das nossas escolhas. Porque nós não queremos pensar sobre elas. Né? Porque viver pelo instinto é muito mais fácil do que viver pela razão. Porque pensar antes, né, Ô Luiz! É muito diferente de pensar depois. Ô Luiz! Ó, tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Eu vou... Só um minutinho. Marcelo, então a gente pode dizer que Oi, pode falar. O livre-arbítrio, ele anda diretamente de mão dada com ação e reação. Sim. Toda vez que a gente reage, a gente tende a tomar uma decisão, precipitada. Assim, menos assertiva. Sim, nós somos o Epimeteu. Chegou a Pandora, vem cá Pandora, né? Então é por isso né, porque é a representação da humanidade, né? Então nós somos instinto é reativo. A razão é ativa, é diferente. E no meio dos dois, para contrabalancear, tá o quê? Tá o sentimento. O sentimento é força, não é escolha. Quem escolhe ou é o instinto ou é a razão. Para onde que ele vai direcionar a terceira força, que é o sentimento. Né? Porque tem gente que na base do instinto mata por sentimento. Sim. Aí fala que matou por amor, né? Te amo e te mato, né? O Emmanuel, no livro Calma, eu acho que é no 8º capítulo do livro Calma, ele fala disso. Ele fala do agir. Acho que é no capítulo 8 que ele fala do poder do pensamento. Que aí ele faz esse link do quando você pensa, reflete, respira, você age e não reage. Exatamente. Né? E o que isso tem a ver com a questão mediúnica? A maioria dos processos de envolvimento mediúnico, principalmente obsessivo, são processos de quê? Reativos. Se não são o quê? São momentos em que a gente está invigilante. Lembra quando Jesus trabalha com a gente a questão do vigiar e do orar? Jesus está ensinando a gente o passo certo da aproximação espiritual. Primeiro, a vigilância. Né? O que é a oração? A oração é o contato e a vinculação com o mundo espiritual, tá? Mas existe a oração das trevas. Claro que a gente não usa esse nome, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está com ódio, está com raiva, está com ressentimento, ela está fazendo uma prece para atrair as entidades trevosas que estão vibrando naquela onda. Uma pessoa que está com pensamento de vingança, ela não está orando mentalmente, de certa forma, para atrair espíritos vingativos, né? Então, quando Jesus fala da vigilância, ele está falando primeiro o quê? Pensa primeiro, depois associa, depois conecta. Primeiro, decide por qual canal você quer lidar com a sua existência, com a sua vida. No segundo momento,
né, conecta. Né? Por isso que Jesus, ele fala assim, Jesus fala que para a gente não ser ansioso. A ansiedade é característica do quê? De instintiva. Toda ansiedade é instintiva. Jesus não era ansioso em momento nenhum. Né? Vocês lembram? Jesus vai lá e fala assim, ó, seu amigo lá está doente. Aí ele falou assim, tá, eu vou lá. Ó, seu amigo está morrendo. Ele viu e disse, não, a doença dele não é de morte, não. Né? Sem ansiedade. Por quê? Porque ele não era instintivo. Fala assim, Jesus já morreu lá em Jerusalém. Semana que vem, gente. Hoje nós estamos aqui. Né? Então, Nossa, é difícil. Pode falar. Pode falar. É difícil, né? Ou é um aprendizado, nós estamos aprendendo. O Emmanuel fala que nós estamos há muito pouco tempo, né, no reino humano para poder se libertar das questões instintivas. Né? O que acontece? Não é igual a companheira está falando aqui, ó, questão da mágoa. O que é a mágoa, se não, né, a emoção negativa que fica? Que nós mantemos, né? O sofrimento. Né? Os espíritos falam que o sofrimento é todo movimento de manter ou de antecipar algum processo de dor. Então, quando eu passo por uma dor, e aquela dor, eu mantenho aquela dor dentro de mim, eu estou sofrendo. Quando eu antecipo a dor, falo, semana que vem vai acontecer um trem ruim, eu estou sofrendo. E o sofrimento é desnecessário para o processo evolutivo. Jesus não sofria, apesar de ter sentido dor várias vezes. Né? A dor faz parte, o sofrimento não. Um médico que ainda não está controlado... Marcelo. Deixa eu só responder aqui. Um médico que ainda não está... Não, tranquilo. É porque eu estou lendo ao mesmo tempo aqui, senão eu desbarato a minha cabeça de ideia. Um médico que não está controlado, que está aberto a perceber todas as energias, acaba reagindo demais. É isso mesmo, Guilherme. Né? O médico que está aberto para tudo, ele sente tudo. E ele não controla. Lembra? A historinha do Divaldo, gente. O Divaldo conta que quando ele era jovem, quando ele era adolescente, a mediunidade dele estava lá explodindo, né? E ele não tinha controle, o que acontecia? Ele ia no velório, ele chorava mais que a família do desencarnado. Ele ia num casamento, ele ficava mais feliz que o noivo. Por quê? Porque ele entrava na onda mental de todo mundo. Né? Se estava todo mundo sofrendo, ele chorava e sofria com todo mundo. Se estava todo mundo feliz, ele ficava embriagado de alegria. Ou seja, ele não tinha equilíbrio nem autocontrole. Ele não conseguia filtrar as situações. Né? Que é o nosso objetivo. Né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Entendendo o processo, entendendo o poder do nosso livre-arbítrio, que é fundamental nas nossas vinculações. Ou seja, pensando antes, dando um de Prometeu. Tá? Menos na história do Prometeu que a águia ela comeu o fígado desse, a gente não precisa não. Não precisa comer o fígado não. Pode falar, amiga. Desculpa ter te interrompido. Pode falar. Eu que peço desculpas. Sobre essa questão da ansiedade, eu digo até por mim mesma, que às vezes eu me sinto muito ansiosa, fico preocupada com o futuro. Esse sentimento de ansiedade, ele pode, na simplicidade mesmo da minha palavra, porque talvez eu não saiba expressar direito. Tranquilo. Mas eu estando nessa minha ansiedade, eu posso atrair espíritos que pensam dessa forma também, que estejam ansiosos, isso Sim. pode de alguma forma me prejudicar ainda mais. O que acontece? Prejudicar é meio relativo, né? Até porque o que acontece? Alguma situação que é forçada às vezes na nossa vida nos ensina a sair dela. Né? Os músculos só desenvolvem na medida que a gente bota pressão neles. Né? Então tem algumas coisas que são até positivas. O que a gente sabe é o seguinte: o nosso pensamento atrai. Ou seja, se eu penso no bem, eu atraio o bem. Se eu penso no mal, eu atraio o mal. Se eu penso que todo mundo tem inveja de mim, eu vou atrair um monte de invejoso. Se eu penso que todo mundo está me perseguindo, eu vou entrar na onda mental de ser perseguido. Se eu penso que todo mundo é mentiroso, eu acabo mentindo. Entendeu? É muito assim. Né? Então o que a gente precisa fazer? O segredo da coisa é o quê? É a disciplina dos nossos pensamentos. Né? Como é que a gente disciplina o pensamento? Né? Como é que a gente faz as boas escolhas? Como é que a gente aprende a lidar com o nosso livre-arbítrio? A gente aprende a lidar com o nosso livre-arbítrio com aquilo que o Lucas sempre fala comigo. Fala assim, ó, o segredo de vencer um comportamento viciante, um vício, né? Imagina, tem um vício. Né? Eu não consigo ficar um dia sem comer sorvete. Né? Eu sou diabético, mas eu vou lá escondido e compro sorvete, como, e todo dia eu como sorvete. Né? Como que eu faço para me libertar do vício? Falando assim, nunca mais eu como sorvete? Mentira, amanhã eu vou comer de novo porque eu vou ficar doido com aquilo. Né? Normalmente é assim, e isso gera uma frustração muito grande na gente, porque a gente promete que vai fazer uma coisa e depois a gente fala, eu caí, eu sou um animal, né? A gente fala assim, né? Porque a gente seguiu o instinto de comer, que é gostoso. Então, é um instinto. Né? E aí o que o Lucas sempre fala para mim? Fala assim, olha, o segredo de vencer um vício é roubar o tempo dele.
né? Vocês encarnados têm tempo livre demais. Por isso que vocês caem muitas vezes no campo da viciação. Tempo livre, para quem está no nível evolutivo de vocês, é um veneno espiritual. Por quê? Porque 90% das vezes, quando vocês têm tempo livre, vocês vão usar o tempo livre para dar vazão aos comportamentos viciosos. Então, qual que é o segredo? Ocupar o tempo com coisas positivas. Aí você vai lá na casa espírita, você vai fazer atendimento fraterno, né? Aí aquele velhinho, aquela senhora da casa espírita, eu falo assim, porque um dia eu estava fazendo atendimento na casa espírita, lá no Francisco, aí chegou uma moça, ela falou que ia conversar com aquele velhinho que sempre tem nas casas espíritas. Eu falei, nossa, né? Eu já tô com uns cabelos brancos já, mas ainda não cheguei naquele ponto não, né? Mas o velhinho aqui tá até aposentado, hoje ele não veio não, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa chega na casa espírita, o que o pessoal fala sempre? É o combo. Fala assim, ó, vai fazer campanha do Quiro, vai assistir reunião de evangelho, vai participar de tratamento. E a pessoa fala assim, não tô entendendo, eu quero libertar desse processo que eu tô nele. O que a espiritualidade tá falando para você fazer? Ocupar o seu tempo com outras coisas. Porque no momento que nós estamos aqui estudando, né, eu não tô comendo sorvete. Já é a vitória. Né? No momento que eu tô lá no Francisco de Assis, carregando cesta básica, eu não tô comendo sorvete. Já é uma vitória. No momento que eu estou assistindo a palestra, no momento que eu estou visitando meu primo doente, no momento que eu estou trabalhando lá no meu serviço, no momento que eu estou brincando com as crianças, eu não tenho como comer o sorvete. Né? Eu vou comer o sorvete no tempo que me sobrar. E quanto menos tempo me sobrar, melhor para o meu processo. Aí nós não entendemos porque muitas vezes a espiritualidade bloqueia determinadas coisas na nossa vida e nós ficamos revoltados com aquilo, porque a gente quer tempo livre. Para quem a gente quer tempo livre? Para poder dar vazão ao nosso vício. Né? Então assim... E eles fazem as coisas, né, para poder nos ajudar. Lá no livro Nosso Lar, né, tem um capítulo, se não me engano, o capítulo 31, que o André Luiz conhece um moço que foi envenenado pelo filho, lá o filho fez a eutanásia, né, e que a família está lá muito em cima dele, aquela coisa toda, né, e aí o que acontece? Em determinado momento, o amigo espiritual que está com ele, se não me engano, o Tobias, fala que a família precisa de mais problema para deixar o companheiro esquecido, né? Porque como eles não tinham muito problema, eles estavam lá só falando mal do desencarnado e aquilo estava deixando o espírito doido, porque ele estava com raiva também, porque o filho tinha matado ele, né? Fez uma eutanásia lá para aliviar ele, né? E aí o que eles falam? Nós vamos ter que mandar mais problema, porque ele, pô, vocês, os espíritos de luz, estavam pensando em mandar dificuldade para a família. Por quê? Para elas desapegarem daquele estado mental. Né? Muitas coisas que acontecem com a gente que a gente acha que é um absurdo, né? Que é uma maldade do mundo espiritual, na verdade é um processo de proteção. O Marcelo, ele tá comendo sorvete demais, ele vai desencarnar com essa diabetes dele, nós temos que ajudar o Marcelo. Mas não adianta, eu vou lá e falo pra ele não comer, e ele é médio vidente, ele me escuta, mas no outro, é só eu sair, ele corre pra geladeira e plá, 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 plá. Então nós vamos ter que arrumar um jeito. O que nós vamos fazer? Arruma uma laje pro Marcelo bater, arruma gente pra bater na porta do Marcelo de hora em hora, arruma uns meninos lá pra fazer bagunça, fala que o colega do Marcelo lá teve umas folgas lá, o Marcelo vai ter que fazer hora extra, arruma umas atividades na casa espírita pro Marcelo para ele comer menos sorvete. Entendeu? Que é o mecanismo que a espiritualidade usa para nos instruir. Né? Então, o que acontece? Nessa questão da nossa afinidade mental, quando nós estamos fazendo coisas diferentes, nós estamos criando conexões espirituais diferentes. E isso funciona até na questão da neurologia, né? Não sei se a Renata está aí, que é neurologista, né? Mas quando a gente pensa e faz coisas de maneira diferente, nós criamos novas conexões no nosso cérebro. Né? O pessoal que entende a área pode me corrigir, tá? Se estiver errado. Mas o que acontece? Isso também funciona na questão espiritual. Porque nós temos comportamentos que são repetitivos na nossa história espiritual. E aí, em alguns momentos, a espiritualidade ela age exatamente para bloquear aquilo, para evitar que a gente fique só naquele círculo vicioso ali. Né? Porque o nosso livre-arbítrio é ceder ao nosso instinto. Né? Tá dando para entender, Bruna? Eu sei que eu viajei aqui, falei pra caramba aqui. Não sei se eu entendi. Se dá para entender. Muito obrigada, deu para entender. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Porém, a gente tem que ter disciplina, né? Porque senão a gente enrola. Não vai na tarefa. Mas nós somos enrolados, né, gente? Eu contei para vocês, né? A minha diabetes é a doença do disciplinado, né? O Lucas falou comigo, você é disciplinado, né? Mas assim, gente, por isso que aí nós vamos entender um monte de coisa. Nós vamos entender, por exemplo, quando o Emmanuel aparece pro Chico, quando vai começar o processo de trabalho mediúnico do Chico, né? E aí o Emmanuel aparece para ele naquela cena icônica lá do movimento, todo mundo sabe essa história, né? Que aí o Emmanuel aparece pro Chico, aí o Chico fala assim, eu pergunta para ele, você quer trabalhar para Jesus, Chico? O Chico fala, quero, né? Então 3 coisas te são pedidas, né? O Emmanuel fala todo solene, né? Aí o Chico, quais, Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque a disciplina se transforma
em espontaneidade. Tudo aquilo que eu disciplino se torna espontâneo. Hoje, eu estou me obrigando, vamos dizer assim, a estar aqui agora e não estar comendo sorvete. Amanhã vai ser mais fácil eu estar aqui no mesmo horário. Hoje eu estou me obrigando a compreender, a respeitar e a conviver com determinadas pessoas que eu acho difícil. Amanhã essa convivência vai ser mais fácil. Porque eu estou me disciplinando. Tá? E o primeiro movimento da disciplina é um movimento de meio de forçar a barra. Porque você está fazendo. É igual exercício, gente. Né? A pessoa que gosta de fazer exercício aí, né? O que acontece? A pessoa na primeira semana lá, ela tá morrendo lá. Não aguento, tô morrendo. Né? Eu conheço gente que fala assim que sente um prazer inacreditável quando tá lá puxando ferro, aquelas coisas todas lá que eu não dou conta. Né? Dói só de pensar. Né? Eu sou totalmente sedentário, né? Infelizmente. Mas assim, e a pessoa. O que acontece? No primeiro dia foi difícil, no segundo, no terceiro, que ele viu uma coisa prazerosa. Quando ela não vai, ela sente falta. Por que ela sente falta? Porque ela se condicionou positivamente, ou seja, ela fez o instinto trabalhar em favor dela. Nos processos mentais e de sintonia espiritual, existem condicionamentos que podem ser feitos. O que é? É a leitura, é o contato com a espiritualidade, é o hábito de ajudar, de fazer caridade, de engolir sapo, né? Porque para fazer caridade tem que engolir sapo. Né? Porque você tem que conviver. E você vai conviver com gente difícil, tá? Porque, como diria lá os amigos espirituais, né? A maioria das pessoas que precisam de ajuda são pessoas que não estão ali à toa, estão ali por causa do livre-arbítrio delas, né? E nós também estamos ali por causa do nosso livre-arbítrio. Então, dá um choque, né? Pode falar. Joana de Ângeles também fez a mesma coisa com o Divaldo, né? Fez ele estudar. Ele escreveu um montão de coisa. A hora que ela achou que ele estava já preparado, disciplinado, condicionado, foi quando ele começou a organizar e a escrever, a publicar os livros dela. Mas ela também falou a mesma coisa pro Divaldo, né? Vamos praticar primeiro, vamos exercitar, repetir, para depois executar lá na frente, né? Mediunidade tem a ver com isso. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Essa semana o Lucas virou pra mim aqui e falou assim, nós temos um negocinho pra escrever aí. Aí ele falou assim, você tem que voltar a estudar, porque você estudava quando era menino. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tô lendo. Pra poder lembrar os negócios de evangelho antigo, de Bíblia lá. Ó. Dicionário Ilustrado da Bíblia. Esse aqui é um, tá? Tem mais outros dois ali. Ele falou assim, lembra aqueles livros que você lia quando você era mais adolescente, né? Que agora não leio mais, né? Ficou velho. Vamos voltar lá que tem uns negócios lá que nós estamos precisando de ativar na sua mente aí. Estudar, mediunidade, né? Tema aí. Tá? Vamos embora. Né? Mas o que acontece? É o livre-arbítrio, é a nossa escolha. Quando nós escolhemos aquilo, nós abrimos portas. Né? A nossa própria realidade, tem uma questão do pessoal que estuda física quântica, né? Que é a questão das realidades múltiplas, né? Eles falam que cada vez que você faz uma escolha, um universo novo é criado para aquela escolha. Olha só, isso aí é física quântica lá, o pessoal lá, os físicos lá malucos lá, com aqueles negócios lá. E o que isso quer dizer espiritualmente, gente? Quer dizer que, né, é a frase do Emmanuel, vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento, que é a frase do Cristo. Onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Pensando, nós nos associamos. Nos associamos, nós estamos escolhendo a nossa companhia espiritual. E essa companhia espiritual ela vai nos acompanhar na medida em que a gente a escolheu. Então o obsessor que está comigo, ele está comigo por causa das minhas escolhas. Né? Ó, Alan, eu estou vendo que você está querendo falar. Desculpa, amigo. Pode falar. Eu vou voltar um pouquinho no tempo na pergunta da Volta Rita, no tempo. Falou da questão do livre-arbítrio e da causa e efeito, né? Então, a passagem do nosso amigo Paulo, lá em Gálatas, que faz essa ligação perfeitamente. Tudo que o homem semear, disso também sem parar. É um versículo que liga as duas coisas. Ó, semear, livre-arbítrio. Ceifar, causa e efeito. E olha que nem veio do Paulo, até ele está citando o livro de Provérbios. O Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, que é do rei Salomão. Ele está parafraseando o rei Salomão, né? Que que o texto diz assim, né? O homem não há de enganar a Deus, tudo que ele plantar ele há de colher, né? Então, assim, a gente está condicionado às nossas escolhas, né? Só existe um fator evolutivo que nos livra do nosso livre-arbítrio, né? Eu já falei disso uma vez, que é o que? A lei do amor.
O amor quebra o livre-arbítrio, positivamente. Não, nem tanto o livre-arbítrio, o amor quebra a causa e efeito. Tá? Quem ama, né, atravessa os efeitos da causa e efeito. Né? O que isso quer dizer? Por exemplo, eu errei muito, fiz muita maldade nas minhas 20 últimas encarnações. Nessa encarnação eu decidi amar. Eu decidi que eu vou viver dentro dos postulados do amor. Não é fácil, né? Eu apago o meu karma, porque o amor cobre a multidão do pecado. Né? Então, assim, quem quer escapar da causa e efeito só tem um mecanismo, que é a lei do amor. Que é aplicar a lei do amor para o outro. Né? Então não adianta também só querer a lei do amor para mim. Eu tenho que viver a lei do amor para o meu próximo. Ou seja, quando o meu próximo errar comigo, falhar, me der problema, é compreender, amar e seguir em frente. Né? Então, assim, tudo isso são as ferramentas do nosso processo evolutivo. Por que o espírito sofredor ele chega na reunião mediúnica, né, e ele está preso a determinadas situações? Ele fala assim, eu não consigo sair de perto dessa pessoa porque o livre-arbítrio dele escolheu aquilo. Em determinado momento ele entregou o livre-arbítrio dele. Né? Porque com a entidade, às vezes, parece que ela está dominada. Porque ela entregou o livre-arbítrio dela. Nós podemos entregar o nosso livre-arbítrio. Tem um caso no livro Libertação, que é o caso do Gaspar, né, que é um dos obsessores lá, né, que são ajudados pelo Gúbio, né, que o Gaspar estava tão dominado pelas trevas que ele era quase como uma máquina de indução. Ele ficava lá magnetizando a Margarida lá, que era a vítima lá do Gregório, né? Ele ficava lá magnetizando, ele nem sabia que ele estava lá, ele estava tão hipnotizado que ele ficava lá naquilo lá, não conseguia nem falar, né? Eles olhavam para ele assim, passavam a mão na frente e ele lá. Por quê? Porque ele entregou o livre-arbítrio dele em algum momento. Né? E o nosso livre-arbítrio, ele está muito ligado com a questão das nossas crenças. Eu aceitei acreditar que o mal vence sempre. Eu estou entregando meu livre-arbítrio por mal. Eu aceitei acreditar que todo mundo é mentiroso, ou que todo mundo me engana. Eu aceitei que eu nunca vou ser feliz. Então eu introjetei, eu escolhi. Vocês estão vendo como é que é profundo? Então a pessoa fala assim, minha vida não tem jeito. É um processo complicado de trabalhar aquilo ali. Por quê? Porque ela entregou o livre-arbítrio dela. Ela fez uma escolha consciente de dizer que a vida dela não funciona. E isso imprime na vibração e na energia que está em volta dela uma pressão espiritual muito grande. Né? E essa pressão espiritual, além de atrair espírito desencarnado que pensa igual, né, mantém a pessoa presa dentro daquela energia. Por isso que muita gente reencarna com sérias limitações intelectivas, né, porque dentro da mentalidade dela, pensar faz mal. Escolher faz mal. Tem muita gente que não quer escolher. Pode falar. Né? Eu tenho uma dúvida, não sei se você já abordou ela aí nas entrelinhas, mas eu vou fazer diretamente a seguinte. Livre-arbítrio, ele não, pelo que eu entendo, ele não é você fazer o que você quer, mas é a sua capacidade de escolha. Que, por exemplo, nem sempre que a gente escolhe fazer, a gente consegue. Por exemplo, uma pessoa que escolhe fazer o mal, ela já exerceu o livre-arbítrio quando escolheu, mas nem sempre o ato vai chegar à conclusão, mas o livre-arbítrio estava no momento da escolha. Se eu escolher, eu sou responsável. Se alguém me impediu, melhor. Mas eu ainda sou responsável pela escolha que eu faço. Porque é a minha escolha que me define. Né? Mesmo sem conquistas do amor, a gente pode ter disciplina para mudar, com certeza. Né? A disciplina é a ferramenta que nós temos aqui para lidar com isso. Por isso que o processo do trabalho mediúnico, o que é despertar a mediunidade, gente? É aprender a disciplinar nossa mente, para que a gente seja o máximo possível, né? Sintonizado com os bons espíritos. E não tem jeito de sintonizar com os bons espíritos alimentando raiva, ressentimento, amargura, ódio. Não tem, não vai. A mente não conecta. Né? Claro que vai ter um momento que nós vamos sintonizar, mas o que acontece? Quem é o melhor médium? Lá no livro dos espíritos, né, no livro dos médiuns, o Kardec fala assim, qual seria o melhor tipo de médium? Né? E aí os espíritos dão uma resposta assim, ideal para Kardec. Fala assim, é aquele que só se comunica com os bons espíritos e só por eles é influenciado. Né? Que não existe. Né? Porque todos nós temos baixas e altas de vibração o tempo todo. Então, né? Então nem sempre a gente percebe os espíritos. Né? Então às vezes a gente está preocupado, a gente está triste, a gente está com raiva. Isso atrapalha o processo. Né? Então o que nós temos que nos esforçar? Para ter o autocontrole mental. Observar o que a gente sente. Né? O médium ele tem que ser extremamente o quê? Perceptivo de si mesmo e do outro. Né? Às vezes você está envolvido com a energia da espiritualidade, você não percebe. Né?
Às vezes você dá uma resposta, você entra na onda negativa, aí você tem que, percebi que eu estou entrando na onda negativa, pede desculpa, desculpa, não, falei bobagem, né? Como podemos sentir o nosso mentor, sintonizar com ele? Pensei que não fico por nossa conta o tempo todo. É a questão da disciplina, né? O que acontece? Como que nós vamos nos conectar aos espíritos de luz? Pelo pensamento, né? Que é a base de todas as conexões espirituais. O que pensa um espírito superior? Buscar saber o que eles pensam, o que eles gostam. Se eu pensar e fazer o que os espíritos superiores gostam, naturalmente eu vou me conectar com eles. Ou seja, né? Boa noite para quem está chegando, tá, gente? Nós estamos estudando livre-arbítrio na visão da mediunidade, né? O pessoal está entrando aqui, eu estou dando boa noite. O que acontece? Como que eu sintonizo com o espírito de luz? Primeiro eu tenho que saber do que ele gosta, né? Fala assim, meu mentor é um cara que gosta de violência, de sexo, de poder, então esse cara não é mentor. Tem um trem errado com esse espírito, né? Não vai ser assim por me sintonizar, né? Por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui, né? Não que seja absoluto, né? Qual que é o meu grau de sintonia com o Lucas, né? Eu tenho sintonia com o Lucas porque ele gosta de evangelho também. Ou seja, nós temos um ponto em comum. Nós nos conhecemos há muito tempo, nós temos uma ligação espiritual de muito tempo, né? Ou seja, nós estamos caminhando junto há muito tempo, isso facilita. Mas tem pontos na nossa trajetória que são diversos. Por exemplo, o Lucas, o negócio dele é medicina. Eu nunca fui médico, eu não tenho nada a ver com medicina. Por mais que eu trabalhe na saúde pública, né? Esse negócio de medicina não é comigo. Ou seja, é um ponto que eu não tenho em comum com ele, né? Então, assim, se eu fosse médico, talvez ele poderia escrever através de um monte de coisa sobre medicina, né? Tudo que o Lucas faz em relação à medicina através de mim é sofrível. Por quê? Porque eu não tenho conteúdo para oferecer. Eu não tenho história nesse campo. Então a gente tem que ver o que a gente tem de afinidade positiva, né? Então, por exemplo, no Speed de Luz, o que ele vai gostar? Ele vai gostar de perdão, de compreensão, de afetividade, de amor, de carinho. Então, o que eu estou trabalhando no meu dia a dia para favorecer isso? Claro que quando a gente tem um mentor espiritual, a gente vai ter, né, um laço com ele que já é grande. E isso já dá uma sintonia, né? Mas quando você busca vivenciar o bem, você está aumentando esse laço. Por exemplo, a gente vai fazer campanha do quilo. O obsessor não vai na campanha do quilo, o Speed de Luz vai. Vai lá cuidar das crianças, vai visitar um asilo. Pode ter certeza que o obsessor não vai ter uns Speed de Luz lá com você, né? Vai compreender, perdoar, falar bem dos outros, vai ter uns Speed de Luz do seu lado. Vai falar mal, vai ter um Speed trevoso, né? Então, a associação que a gente faz, atrai. Na época da escravidão, como ficava o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, na época da escravidão, ele era exercitado nas existências anteriores, né? E aí o que acontecia? Né? Muitas vezes acontecia o quê? O que escravizava na encarnação, né, vinha como escravo na outra, fruto do quê? Do livre-arbítrio dele. Né? São muitas as histórias de espíritos, né, que não respeitavam a condição humana e que vieram como escravos para poder aprender como consequência das ações. As ações têm consequências, mas podem ser consequências positivas, né? Vou dar um exemplo do livre-arbítrio positivo aqui, muito parecido com essa questão da escravidão. A história do Chico na década de 80. Né? Quem é mais novo aí não deve lembrar muito, mas assim, quem regula comigo nos 40 para cima, né, vai lembrar que na década de 80, eu já contei essa história, mas ela é muito emblemática com essa questão de livre-arbítrio. Vai lembrar que na década de 80 era muito comum, né, de ficar vendo televisão. Eu lembro que era menina, aquilo impactava, né? Todo dia passava imagem, né, de criança da Etiópia. A Etiópia era o foco do mundo no sofrimento, né? Então eram cenas assim terríveis, os meninos comendo barro, passando fome, coisa que existe até hoje, né? Mas naquela época era uma coisa que era bombardeado o dia inteiro. Você via aquilo todo dia, todo mundo via Jornal Nacional, né? Não tinha internet, tinha nada, tinha Globo, né? Então assim, eu lembro, era Jornal Nacional, fome na Etiópia, os meninos passando fome, e os meninos mamando no seio da mãe, o seio seco, assim, o menino morrendo lá no braço da mãe, aquela coisa que eu lembro que eu chorava por causa daquilo, né? Aí, em determinado momento, viraram pro Chico e falaram assim: ô Chico, né? Que dó desses meninos que estão morrendo lá com as mães, lá, que tristeza, que coisa toda e tal. E aí o Chico olhava e falava assim: olha, a gente tem que fazer o que a gente puder para ajudar. Até ele fez uma campanha para mandar mantimento e tal, nós temos que fazer para ajudar. Entretanto, né, quando eu olho para aquelas crianças lá no colo das mães, sabe quem que eu vejo?
os reis da Inglaterra, da Espanha, da Itália, principalmente os que apareciam na televisão, né? Que ele via a mediunidade dele, permitia ver o passado daqueles espíritos. Então, sabe aqueles bebezinhos, aquelas mães, eram os nobres da Europa que viveram a vida toda ganhando dinheiro em cima da escravidão. Que aproveitaram, que enriqueceram, que massacraram os senhores de escravos dos Estados Unidos, da Ásia, daquela época. E ele falou assim, ó, eles estão indo lá na África para eles entenderem o que é. E eles vão melhorar. Preocupa não, Jesus é misericordioso. O que aconteceu? Né? Teve esse desencarne em massa dessas crianças, e o menino ficava com 1 ano, 6 meses de vida, morria, aquela coisa terrível lá, não tinha ajuda nenhuma. Né? O mundo via aquilo, mandava comida, ela jogava de avião lá e nada. Né? Passaram-se alguns anos, isso na década de 80, no início do ano 2000, mais ou menos ali 2000, 1998, 2000, ou seja, quase 18, 20 anos depois. Né? O que começou a acontecer? Criou-se um movimento na Europa de um monte de jovens, olha só, um monte de jovens de 20, 18, 17, 19 anos, né, que começaram a ir para a África para trabalhar de graça. Eles estudavam e saíam da faculdade, médico, engenheiro, principalmente médico, né? Criou-se lá os Médicos Sem Fronteira, aquela coisa toda, não sei se vocês sabem disso. Que eram jovens que vinham dos Estados Unidos, da Europa, e iam todos para a África trabalhar lá 5, 6, 7, 8, 10 anos da vida deles lá. Depois voltava para a vida deles. Né? Aí um dia, pouco antes do Chico morrer, né, alguém perguntou para ele sobre essa história da Etiópia, falou que ele estava sendo cruel, e estava falando, não, eles já estão lá voltando. Olha lá. E aí ele mostrou na televisão pro moço lá uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras lá. Eles foram lá, reencarnaram, sentiram na pele o que eles fizeram, voltaram lá para a Europa, que é a terra de origem espiritual deles, e alguma coisa tocou no coração deles. Quando eles aprenderam a profissão, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar para lá, porque o compromisso espiritual deles era lá. Ou seja, eles irem lá e passar uma vida de encarnação lá, às vezes 1, 2 anos, 6 meses lá, né, sofrendo aquilo que foi causado por eles, né, porque aquela situação toda de penúria, né, é responsabilidade da Europa, da América, né, dos países ricos, né, por um monte de questões, né, do colonialismo, né, os que criaram o colonialismo foram lá encarnar lá e ver como é que é bom. Viu o que aconteceu? Claro que nem todos, né, mas a maioria, muitos deles, se sensibilizaram com aquilo, aprenderam na pele o que é sofrer. Na primeira oportunidade que eles tiveram, na próxima encarnação, eles foram para lá ajudar. Isso é crescimento espiritual. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, muita gente passa por processos que são considerados restritivos e ruins, né, para poder aprender a entender a dor do outro. Pode ter certeza que muita gente que hoje defende a liberdade, que defende o direito, que defende a diversidade, né, que defende essas lutas que são tão importantes aí no nosso momento espiritual da Terra, são pessoas que foram no passado preconceituosos, racistas, né, misóginos, e estão vindo do outro lado agora. Aprendeu, meu filho? Agora você sabe como é que é o negócio, né? Vão defender. E aí defende o negócio com unhas e dentes, graças a Deus. Né? É o processo de aprendizagem. A gente às vezes tem que passar pela situação para poder aprender. Alguém quer falar, gente? Ô, Marcelo. Pode falar. Sim. Quando alguém fala assim, no meu DNA não existe o sorriso. Eu não nasci para sorrir, para ser feliz. Ela está entregando o livre-arbítrio? Ela já está exercitando o livre-arbítrio, ela se condicionou a isso. Né? Nós temos condicionamentos que são negativos, são escolhas que a gente faz. Né? Por isso que às vezes é tão difícil ajudar quem está nessa onda. Porque precisa de alguma coisa para tirar a pessoa daquela vibração. Né? E somente um grande amor. Né? Mas muitas vezes o que acontece? A gente tem que prestar atenção também que muitas vezes algumas situações acontecem conosco por causa dos nossos caprichos pessoais. Nós queremos que a espiritualidade venha, que Deus venha resolver o problema do jeito que eu quero. Se ele não me der o que eu quero, eu não aceito. Né? Eu quero que a Mariazinha apaixone por mim e me case comigo. Se Deus não vier do céu e bater a mão na testa dela e não fez ela apaixonar, não serve, não quero não. Né? Então, o capricho, não estou falando que é nesse caso não, mas muitas vezes nós somos espíritos muito caprichosos. Né? Quando sintonizamos com o que o nosso espírito queria, quando o nosso mentor planejou a nossa encarnação nessa vida.
Não entendi bem a sua pergunta, Henrique. Desculpe. Como sintonizamos com o nosso espírito queria quando o nosso mentor planejou a nossa encarnação? Olha, a nossa encarnação não é o mentor que planeja, é a gente. Ela é reflexo das nossas escolhas. Né? Então, o que eu escolhi ontem vai impactar na minha encarnação atual. Os espíritos de luz sabem. Né? Eles sabem manejar isso aí. Eles sabem assim, ó, o Marcelo ele tem um trabalho para fazer lá na casa espírita. Entretanto, o Marcelo é um espírito nas encarnações passadas dele. Ele sempre teve problema, vou inventar um problema aqui, com o poder. Então o que acontece? O Marcelo, se estiver lá na casa espírita fazendo trabalho, ele não pode ter poder, não. Né? Porque o poder é o motivo de queda dele. Eles vão me dar um monte de sinal disso. Ou seja, as minhas escolhas estão dentro da margem de manobra dos mentores. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem quais são os meus pontos fracos. Né? Normalmente eles constroem, vamos dizer assim, a nossa trajetória em cima do que a gente ia fazer normalmente. Né? Por quê? Porque eles sabem o que eu dou conta, o que eu não dou. Eles trabalham muito em cima disso. Na verdade, não é eles que fazem, é a gente. Eles só manejam aquilo. Eles sabem, ó, o Marcelo tem esses pontos positivos e esses negativos. O que nós podemos fazer dentro disso aqui, com essas ferramentas que o Marcelo tem, para ajudar o Marcelo a avançar? Né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos podar esse negócio aqui que é o ponto negativo do Marcelo. Ele vai achar ruim, mas ele não precisa ter isso aqui. Isso aqui vai trazer desequilíbrio. E esse ponto forte do Marcelo nós vamos estimular. Né? Ou seja, eles vão trabalhar em cima daquilo. Eles não vão ir contra a minha natureza, porque não dá certo, né? Não adianta o espírito falar assim, ó, você vai ser o novo Francisco de Assis. Não vai rolar. Não vai rolar, não dou conta, né? Hoje eu entendo quando minha mãe falava que os inocentes pagavam pelos pecadores. Na verdade, os inocentes pagam nos pecadores, tá? Né? O que acontece? Inocente nenhum paga nada. Somos nós com nós mesmos. Né? Então as minhas ações têm consequência atual. Os perrengues que eu estou passando hoje são frutos das minhas escolhas. Como o caminho positivo que eu vou ter amanhã são frutos das minhas escolhas também. Né? Então quando eu não me revolto diante da prova, eu aprendo a lição que ela tem, eu cresço com aquela lição e eu sigo em frente. Foi o que aconteceu com vários daqueles espíritos. Ah, mas quer dizer que todas as crianças da Etiópia eram aquilo? Não. Nem todas, né, gente? Sabe que não é assim, né? Mas os casos particulares que apareceram que o Chico estava falando, foi isso. Espíritos que se comprometeram, que erraram, que foram fomentadores da fome, da escravidão, daquela coisa horrível que aconteceu na África. Até hoje a África sofre, né? E eles foram para lá para poder vivenciar aquilo. Né? A história famosa da Bíblia, Moisés. Né? José do Egito foi lá para o Egito, levou a família dele, botou a família dele para viver do bom e do melhor do Egito. Né? Aproveitou dos egípcios até falar chega. Né? Tirou tudo de bom dos egípcios até o ponto que a família dele ficou sendo odiada porque ele morreu. Né? Aí a espiritualidade falou assim, nós temos que libertar aquele povo lá, né? Para ele estar lá, tem 400 anos que ele está amarrado naquele negócio lá. Ó. O que aconteceu? O espiritual falou, quem botou esse povo nessa situação? Ah, foi o tal do José lá, chama o José aí, ó, o José. O negócio é o seguinte, meu filho. Ah lá, ó, que povo lá não era pra estar daquele jeito, não. Aquilo ali é responsabilidade sua, meu filho. Foi você que enfiou eles lá dentro, vai lá tirar. Aí falou, não sei não, mano, não sabe? É você mesmo, pode ser, meu filho. E nasceu Moisés lá, ó, que é o José reencarnado, né? Pra poder resolver o problema que quem criou, ele. Né? Ele era o responsável por aquilo ali. Então tira, você colocou lá dentro, tira. Né? É umas coisas que são bem assim. Porque a tendência de nos desviarmos muito do nosso caminho. Nem sempre é a tendência a gente desviar. Na verdade, o nosso caminho é o que a gente escolhe. Os espíritos de luz, eles não assustam muito com as nossas escolhas, não. Eles sabem que tem 90% de chance do Marcelo fazer uma coisa positiva e 99% dele fazer uma outra ali. Eles sabem, né? Os espíritos de luz nunca se assustam com a gente. Eles fazem tudo para nos ajudar, eles nos estimulam bem. Mas pode ter certeza que nada que a gente faz pega os espíritos de surpresa. Fala assim, é isso aí, o Marcelo é isso mesmo. Ah, eu sabia, ele ia reencarnar, ele ia fazer aquilo. Né? Eu avisei ele, né? A única coisa que eles vão falar no mundo espiritual, eu te disse, te avisei, né? É mesmo, é verdade, né? Então, eu falei pra você, né? Da próxima vez, presta mais atenção. É isso, né? Lei de causa e efeito. Reencarnou no inocente, é claro, né? Gente, inocência do jeito que a gente imagina não existe. Tá? Só os grandes espíritos, Jesus, né? Mas aí inocência é sinal de não saber nada, né? E isso não existe. Todos nós temos escolhas boas. Tá? E tem muita escolha boa, tá, gente? Tem coisa boa na nossa caminhada. Nós temos amizade, nós temos... Se você acha que ter o guia espiritual é fruto do quê? Você fez alguma coisa boa. Por que o cara gosta de você? Alguma coisa boa do caminho dele você deve ter feito, senão ele não gostava de você, não. Né? Então nós temos coisas boas. E as nossas conquistas positivas são sempre eternas. Né? Que bom.
Imagina aqueles que participaram da Segunda Guerra Mundial. E aí, né? Imagina do que a gente já participou aí no passado remoto aí, Deus sabe, né? Mas nós participamos de coisa boa também, né, gente? Nós temos que focar no que está adiante. O nosso futuro espiritual é glorioso, seja, mas a gente pode escolher agora. Ao invés de ficar culpando o passado, culpando o obsessor, culpar quem quer que seja, culpar a gente, né? Vamos olhar para o nosso passado, entender as nossas limitações e seguir em frente, rumo à nossa melhora, rumo ao nosso crescimento espiritual. Vamos saber o que nós temos de melhor, valorizar o que nós temos de melhor sem esquecer os erros, porque os erros fazem parte, né? Mas sem ficar preso demais com erro, né? Pode falar. O Chico dizia o seguinte, que o único dia que a gente poderia fazer alguma coisa era o hoje. Exatamente. É o único, o ontem passado e o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, para a gente utilizar o nosso hoje da melhor forma, né? E é onde a gente pode mudar, porque a gente muda o hoje, você vai mudar o seu amanhã, né? Com certeza. E a gente pode mudar até o ontem, gente. Mudar a consequência do ontem, a gente pode só aplicar o amor, né? Só queria mandar um recadinho aqui pra Rosa. Eu sei que ela falou que eu vi a sua mensagem, tá, Rosa, sobre seu filho, né? Não, a gente vai pedir pros amigos espirituais, tá bom? Espero que ele esteja bem, né? E eu tenho certeza que ele está, tá? Fica tranquila, acalma seu coração, né? Lembra aí que Jesus está no comando e que o amor nunca se separa. Lembra disso, minha amiga, né? As dores da saudade são as maiores dores. Às vezes é difícil a gente consolar uma mãe que perdeu um filho, né? E não é que perdeu, né? Que o filho não está mais no plano físico, né? E a gente sabe que um dos propósitos da mediunidade, gente, é o consolo. Né? A certeza de que o amor permanece, de que o amor vence. Né? Um bom médium não é aquele que vê, que enxerga os espíritos o tempo todo. Um bom médium é aquele que consegue intermediar a luz e o afeto, né? Consolo. Né? Então eu te falo, minha amiga, seu filho está bem, seu filho te ama, segue, continua amando seus filhos. Né? Eu lembro que o Lucas mandou uma mensagem para você uma vez sobre o seu filho, né? E assim, que tem o nome dele, né? Legal, né? E assim, a gente tem muito pouco a acrescentar no que os amigos espirituais falam, né? Porque eles têm uma sabedoria que é maior que a nossa, né? Até porque eles estão em outro nível de vibração, de sentimento, né? Mas uma coisa eu te falo, viu, minha amiga? Confia, né? Chora, sente saudade, mas que essa saudade seja luz no seu coração, que seja força para você fazer o bem. Abraça teus outros filhos, abraça os filhos daqueles que não têm mãe, né? Lembra que quando nós nos movimentamos no bem, o bem que nós fazemos atrai, modifica, transforma, acende, né? O teu filhinho está sempre perto do teu coração. Acredite, né? Sinta, né? O carinho, o afeto, a saudade, a luz. Não perde a fé não, viu, minha amiga? Né? Às vezes a gente demora para responder, porque, como eu falei, eu sou meio confuso para falar, então a gente tem que tomar umas cutucadas aqui dos amigos espiritual, né? E nada é fora do momento nem fora do lugar, né? Nós estamos estudando mediunidade, né? Os espíritos de luz estão sempre à nossa volta, eles sempre estão dispostos a nos ajudar, né? Porque a palavra dos espíritos de luz é a palavra da esperança, do amor, do afeto, né? E o coração de mãe é o coração mais belo. Tá? Recebem o nosso carinho, o nosso afeto, né? De todos aqui que são pais, que são mães, que amam, né? E recebe aí, tá bom, minha amiga? Eu desejo tudo de bom para você, né? Pode ter certeza que seu filho tá muito melhor que eu, que todos nós aqui, né? Porque ele tem o seu amor, e o seu amor é o lastro que o sustenta, e assim como você tem o amor dele, né? Porque o amor é imortal, tá? O amor é imortal. Meus amigos, eu sei, um dia um espírito amigo me disse que se alguém perguntar sobre mediunidade, eu responderia que é amor. É isso mesmo. Precisamos de médiuns que sejam instrumentos do consolo, do entendimento, da paz, que apaziguem, que compreendam, que abracem, que toquem, que ajudem, né? Essa pandemia está passando, vai voltar a hora e o momento de a gente poder abraçar de novo, de poder tocar de novo. E tocar e abraçar é muito mais do que a questão física, é a questão do espírito para espírito. Um bom médium é aquele que se torna instrumento da luz. Não esqueçam disso, meus amigos. Nós podemos muito. Aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, né? Vamos distribuir isso, vamos multiplicar, tá bom? Pessoal, nós estamos acabando o nosso estudo, né? Até porque passou do horário, né? A gente tem que ser, né, fiel com o horário. Vai ficar salvo aqui no Instagram. Na semana que vem,
nós vamos passar para a parte 7, né, do estudo. Deixa eu achar aqui, que eu sou todo desorganizado, né? Vocês sabem que o Marcelo, né, ele não consegue pensar e amarrar o cadastro do sapato ao mesmo tempo. Então, assim, né, então tem que procurar aqui, né, porque os espíritos têm paciência comigo, né, tem paciência mesmo. Deixa eu achar aqui o tema do nosso estudo da semana que vem. Cadê, meu Deus? Nossa senhora. Na hora que você quer, você não acha, né? Deixa eu achar aqui, meu Deus. Se alguém souber, pode me ajudar, tá? Aceita ajuda. É o item 7. Peraí. Causa e efeito aí. Nós estamos falando de livre-arbítrio. Semana que vem é causa e efeito aí. Semana que vem nós vamos falar causa e efeito. Né? Esse negócio aí que nós já temos que libertar desse negócio aí. Eu sou a favor do pau de Tarso. Posso falar que a gente tem que picar o pé nesse negócio de causa e efeito aí. Nós estamos na lei do amor. Entendeu? Negócio de causa e efeito, lei de Moisés. Causa e efeito igual a lei de Moisés. Não lembra lá Moisés, olho por olho, dente por dente, aquele negócio que a gente gosta lá, né? Do outro, né? Perdeu lá, gostei que você perdeu, aquele negócio lá. Nós gostamos desse trem, meu Deus, né? Gente, semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo, né? A gente vai continuar aqui com o nosso estudo de mediunidade. Lembrando que amanhã nós vamos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né? Quem quiser participar vai ser do mesmo jeito aqui, ó, nas duas salas aqui ao mesmo tempo, né? Vai ficar salvo aqui no Instagram o estudo, tá? Muito obrigado a todos que participaram, né? Nós estamos aí, né, com esse projeto aí. Sexta-feira a gente tem um tratamento que também vai ser desse jeito, tá, gente? A partir da sexta-feira agora, o tratamento vai ser no JITS, porque tem os vídeos lá, as músicas lá que a Edneia me ajuda a escolher, né? Na verdade, ela que escolhe quase tudo, né? Ela que tem esse feeling, né? E aí a gente vai passar para poder o pessoal ver os vídeos. Então quem quiser participar do tratamento pode participar aqui no JITS com a gente, no meu link, tá? Ou via Instagram, vai continuar do mesmo jeito, né? É um tratamento lá que a gente faz em família, né? O dia que o Luke ajuda, a Edneia, né? Eu fico assim, só de dois de pau. Pessoal, boa noite a todos, né? Alan, você faz a prece pra gente, amigo? Por favor. Amado Mestre Jesus, bons espíritos que conosco estiveram nessa noite, agradecemos por esse encontro. Que cada um dos lares aqui presentes possa estar sendo imensamente abençoado. E que os conhecimentos que nós adquirimos nessa noite possam servir não apenas para acrescentar informações, mas sim para se tornar em ações de melhoria de nós mesmos e também em ações de levar a prática para o nosso dia a dia. E dessa forma, contribuirmos para que a nossa vida seja melhor, mas também para que a vida daqueles que convivam conosco também possam ser melhoradas. Porque ser médium não é apenas ser médium na reunião. Podemos ser médium, como bem foi frisado muitas vezes, em todos os instantes. Quando, na necessidade de levar a palavra de amor, vem aquela ideia. O que é isso, senão a mediunidade? São os bons espíritos que, conhecendo a nossa vontade de fazer o bem, faz de nós os seus instrumentos. Portanto, não esqueçamos, mesmo nos mínimos momentos, podemos nos sintonizar com o mais alto e ser os instrumentos de Jesus e dos bons espíritos. De posse desta noção, desse conhecimento, sejamos mais atentos e vigilantes no nosso dia a dia e conseguiremos observar que oportunidades de colocar o amor que aprendemos em prática não faltam. Estejamos, portanto, atentos e não nos furtemos ao trabalho que nos for apresentado. Que a tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Beijão, gente, no coração. Até amanhã.